Palavra de hoje, eu quero convidar você agora para lermos juntos o Evangelho de Mateus no capítulo de número 17, Mateus, capítulo de número 17, dos versos 14 ao verso de número 18, fala assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e falou: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Bom, gente, Jesus aqui ele chama a atenção dos discípulos dele. Na verdade, porque eles ainda não tinham aprendido o básico. E o básico, às vezes, nós não também entendemos. A palavra do Senhor, ela fala, o próprio Jesus disse que ele veio para os enfermos, para os doentes. E ali nós estamos, nesse texto, diante de um doente. O pai vai até o Senhor desesperado. Tanto é que a atitude dele nos mostra isso. Ele se ajoelha diante do Senhor e ele pede misericórdia. Misericórdia não para ele, mas misericórdia para o filho. Aqui eu quero só observar esse texto e como pai me agora solidarizar com, às vezes, pais, mães que estão com problemas dentro de casa, com seus filhos, com as suas filhas, talvez vivendo na rebeldia. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus ele pode trazer conversão para dentro das nossas casas, das nossas famílias. É isso que eu peço, é isso que eu luto, e é isso que eu falo aqui contigo. Lute pela sua casa, lute pela sua família, assim como esse pai desesperado, ele vai até Jesus e se ajoelha. Ele se ajoelha, ele se rende. Ele estava rendido ao Senhor. Ele estava dizendo, só o Senhor agora. Ele pede misericórdia e ele passa para Jesus o que estava acontecendo. A história, ele conta uma história. Ele diz que o filho dele estava sofrendo muito porque estava sofrendo problemas, ataques espirituais. Muitas vezes o inimigo, o demônio, fazia ele cair no fogo e também na água. Ele se queimava, ele saía correndo aonde tinha uma fogueira ali, ele se jogava naquela fogueira ou se jogava no rio. E eu fico assim pensando que inúmeras vezes aquele pai tinha que resgatá-lo de situações muito perigosas, mas o pai estava sem forças para lutar por aquele filhinho querido, amado, que ele tanto queria bem. Era tudo que ele tinha. E Jesus, então, ouvindo com muita atenção, percebe o relato dele. E no relato dele, ele diz o seguinte, que ele levou o menino até os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Quantos de nós, discípulos e discípulas de Jesus, ao nos depararmos com situações como essa, vamos pedir ajuda aos universitários, à plateia? Quantas vezes a gente lava as mãos e acaba jogando para a plateia? Eu quero te dizer que você hoje é um discípulo de Jesus, que você já tem o básico, que você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora te credencia a você ser um agente da luz, a você fazer aquilo que tem que ser feito. Olha só, Jesus fala assim, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Sabe por quê? O sentido dessa palavra, até quando eu terei que ensiná-los? Estava ensinando Jesus, a cada milagre ali, a cada momento em que Jesus curava alguém, os discípulos estavam observando, os discípulos estavam vendo o jeitinho que Jesus fazia, de que maneira ele curava, como ele se portava para que o milagre acontecesse. Jesus estava formando, era uma escola de discípulos, assim como havia no Antigo Testamento a escola de profeta, a escola profética, com Jesus
era a escola de discipulado, eram os discípulos. Jesus falou: vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, queridos, e o problema daquele menino era muito sério. Ele caía no fogo, ele caía na água, e o pai ia lá para ajudar. Estava sem forças. E Jesus, então, quando percebe que os discípulos não fizeram nada, Jesus dá uma bronca neles. Que geração incrédula, que geração perversa, até quando eu vou estar com vocês e vocês terão a oportunidade de aprenderem comigo? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito, mas eu falo sério também. Será que a gente tem também ouvido tanta coisa? Temos vivido um tempo de tantas descobertas, de tanto aprendizado, mas assim, eu não sei com você, mas o que eu percebo é que em algumas vezes nós somos muito teóricos e pouco práticos. E Jesus, ele deseja que sejamos mais práticos e menos teóricos. Você tem que aprender a tirar do papel. Faça um esboço, tire do papel. Um esboço no papel é só um esboço, é só uma linha de raciocínio. A Bíblia, ela te mostra, ela te revela. A revelação, ela é possível através da Bíblia Sagrada, mas você tem que colocar na prática. Jesus falou assim: se você crê, tudo é possível. Aquele que crê, então é possível. Quem disse que não seria possível? Por isso que Jesus ficou indignado com eles, com os discípulos. Eles não conseguiram, eles não fizeram nada. A responsabilidade era deles. Eles estão pecando por omissão. O pecado de omissão é um grande pecado. Quando nós temos a oportunidade de fazermos alguma coisa e nós não fazemos. Quando nós temos a oportunidade de ajudarmos alguém, nós não ajudamos. Quando alguém precisa de 1 quilo de alimento, quando alguém precisa de uma ajuda financeira que você pode ajudar. E a Bíblia diz que quando nós nos negamos a fazer o bem, nós estamos pecando. A Bíblia fala que quem dá o pobre empresta a Deus. É maravilhoso isso. É muito poderoso isso. E Jesus chama essa geração, aquela geração de incrédula. Será que hoje também Jesus chamaria a nossa geração de incrédula também? Eu acredito que não mudou muita coisa. Mas hoje Jesus não está aqui? Não, mas nós temos o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Ele está aqui e você pode senti-lo nessa manhã. Ele está te orientando a você viver algo surpreendente hoje em Cristo Jesus. E Jesus fala: até quando terei que suportá-los? Amado, querido, que palavra forte. Suportar alguém. Jesus estava dizendo que estava suportando. A gente suporta aquele ou aquela que às vezes está nos dando trabalho. Puxa, eu estou suportando fulano por amor, porque ele é meu amigo, por minha amiga ser ela. Mas está difícil porque não aprende. O que eu vejo aqui nesse texto é que os discípulos, na verdade, eles não aprendiam. E nós, como discípulos do Senhor, será que nós temos aprendido? E aí Jesus fala: traga-me o menino. O menino foi levado até a presença do Senhor, colocado ali frente a frente com Jesus. E naquele instante Jesus repreendeu o demônio e saiu daquele menino. Era uma questão de uma possessão demoníaca. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo foi embora. E fica a lição. Ali, jejum e oração. Preparo para fazer a obra de Deus. Para sermos discípulos, seremos desafiados a vivermos uma vida em constante preparação. Nós não podemos, de maneira nenhuma, procrastinar a nossa fé e deixar para amanhã, ou passar para a plateia, ou chamar os universitários. A missão é minha, a missão é sua, a missão é nossa. Jesus, ele pode chamar a geração de incrédula, mas a mim, a você, a nós, ele não chamará. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra que eu gosto muito: somos comprometidos. Eu acredito que você vai fazer diferença nessa geração, e essa geração não será chamada de geração incrédula. O menino ficou curado. E Jesus ali deu uma lição mais uma vez. Ele mostrou para ele: venham aqui que eu quero ensiná-los. Eu já tentei ensinar algumas vezes, mas vocês não aprenderam. Vou ensinar agora. É assim que se faz. Colocou a mão, o demônio foi embora. A Bíblia fala que o Senhor
nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões, que nós expulsaríamos demônios. Você vai fazer isso. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra linda de Mateus 17. Obrigado por cada um que aprendeu hoje aqui que a responsabilidade é minha, que a responsabilidade é nossa. Obrigado porque nós estamos em uma geração incrédula e perversa, mas nós não fazemos parte, porque nós não fazemos parte desse sentido dessa geração hoje, porque nós estamos aprendendo contigo a praticarmos aquilo que nós temos ouvido, que possamos viver o Evangelho de forma plena nessa manhã, que o Senhor possa nos usar também para que expulsemos demônios, para que possamos, Pai, pregar o Evangelho, falar do seu amor, vivermos uma vida plena na sua presença. Liberte agora os oprimidos, os enfermos, visite os hospitais, faça tudo novo. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão me ouvindo agora. A gente talvez precisa de libertação dentro de casa, na família, de filhos. Quando a situação se encontra dentro de casa é mais difícil, é mais doloroso, é mais complicado. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco dentro das nossas casas. Então, Senhor, esteja dentro da casa dessa pessoa que me acessa, que me assiste por um vídeo, que me ouve aqui pela Rádio Juventude. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço em Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Diga glória, glória a Deus. Gente, agora são 11 horas e 16 minutos. Valeu pela sua atenção. E a gente continua aqui adorando a Deus com o tempo de adorar.